Será que sonhos são previsões e premonições? E como encerrar um ciclo de vingança e violência sem fim a partir de uma maldição hereditária? Fica comigo no vídeo de hoje porque nós vamos continuar a trilogia Oresteia e hoje nós vamos falar sobre Coéforas. Olá, meu nome é Otton Sá, seja muito bem-vindo à Reforma Clássica. Aqui eu estou compartilhando o meu processo de autoeducação a partir da leitura da coleção dos grandes livros do mundo ocidental publicado pela Enciclopédia Britânica. E o meu objetivo é sair da minha vulgaridade e te convido a participar desse processo para a gente alcançar juntinhos a nossa aristocracia intelectual. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos continuar comentando aqui os textos dos grandes livros da tradição do mundo ocidental que nós estamos lendo. E atualmente aqui nós estamos compartilhando sobre a Oresteia, ou simplesmente Orestia, a trilogia de Ésquilo. E a gente começou por Agamenon. Eu vou deixar o card aqui para você ver o nosso vídeo sobre Agamenon. E agora nós estamos na segunda parte da trilogia chamada Coéforas. A edição que eu tenho em mãos é essa daqui, uma edição muito bem feita do Jorge Zaha, né, da Zaha Editores. É uma edição que tem as 3 peças, a trilogia do Ésquilo, né? Faz parte de uma coleção. Esse daqui é o volume 2, tá bom? É uma coleção que eu recomendo muito que você tenha. Tem os principais textos da tragédia grega e tem 3 volumes da comédia grega. Então eu indico muito que você adquira, se você quer ter algum texto grego em mãos da tragédia, eu indico muito esta coleção aqui, né? Se eu conseguir algum link com desconto, eu vou colocar aqui embaixo para você adquirir e ajudar de repente o canal. Então eu vou começar como sempre fazendo um resumo da peça Coéforas, que já se inicia com a nossa queridíssima Clitemnestra. Se você quiser conhecer Clitemnestra, eu indico que você vá lá no vídeo do Agamenon, porque eu faço um resumo de quem foi Clitemnestra, né? Essa mulher que passou de vítima para uma algoz, essa mulher que sofreu muito, inclusive na mão do próprio Agamenon. E ela começa aqui na peça, né, já ali com um sonho meio perturbador, né? Ela sonhando que tinha ali uma cria e a sua cria estava sugando o seu peito, né? E bebendo sangue ali do seu peito. E aí ela fica muito assustada com esse negócio, né? Nesse meio tempo, o que acontece? A gente tem a própria Clitemnestra enviando a sua filha Electra para levar, né, algumas libações ali para o túmulo do seu falecido marido Agamenon, para tentar acalmar o seu espírito, né? E nisso que Electra vai como escrava, né, que ela é tratada como escrava. Electra não era a filha preferida de Clitemnestra, pelo contrário, a filha preferida de Clitemnestra era Efigênia, que tinha sido sacrificada por Agamenon, que por sua vez tinha gerado uma ira, uma revolta no coração de Clitemnestra, além de outras coisas que Agamenon fez. E aí Clitemnestra se juntou com Egisto e tramaram o assassinato de Agamenon. Então, nesse contexto maravilhoso de treta de família, né, pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, a Electra vai lá até o túmulo do seu pai e quando ela está lá, ela é revelada, né? Na verdade, o seu irmão se revela a ela. O seu irmão, que também estava exilado, Orestes, se revela a ela. E Orestes diz: minha irmã, eu voltei aqui para a cidade, eu voltei para Argos porque eu tenho que vingar a morte do meu pai. Eu fui impelido pelo oráculo para poder eu vingar a morte do meu pai. Então eu estou organizando aqui o plano da vingança e eu tenho que vingar meu pai. Eu tenho que matar os assassinos do meu pai. Senão eu vou sofrer por conta disso. Então Orestes é meio que impelido, né? E por meio da punição dos deuses, ele volta e vai ter que honrar ali o sangue de seu pai, vingando os seus assassinos. E os seus assassinos, como você já sabe, foram Egisto, o amante de sua mãe, e sua própria mãe, Clitemnestra. Então a gente tem meio que essa trama se desenrolando ali. O planejamento do Orestes,
como é que Orestes vai matar a mãe, esse plano se desenrolando. Mas um ponto de atenção na peça que eu gostaria que você tivesse ao ler é você prestar atenção no estado psicológico de Clitemnestra. Então, o sonho, como eu falei aqui na introdução do vídeo, muita gente encara o sonho como se fosse uma premonição. Ela tem um sonho como a serpente, se minha memória não estiver enganada, e a serpente está sugando o seu peito, né, e sugando sangue, né? E ela vai tentar entender como é que é esse sonho, qual é o significado do sonho. E aquilo ali muita gente olha como se fosse uma previsão, né? Como se fosse uma premonição. Porque os sonhos têm esse símbolo místico, né? Quem acredita em Deus acredita que Deus fala através dos sonhos. Tem muita gente esotérica que acha que os sonhos falam alguma coisa, né? Que são sinais, que são presságios. Então, que tem uma aura mística nos sonhos. E a gente tem aqui o mesmo cenário, né? Parece que uma aura mística naquele sonho de Clitemnestra em relação ao que poderia acontecê-la. Mas eu gostaria que você, e aqui eu vou arriscar uma interpretação, eu gostaria que você lesse esse trecho a partir mais de um entendimento psíquico de Clitemnestra do que como se fosse uma previsão e uma premonição. Lógico, esses dois elementos podem combinar, não excluo essa possibilidade, até porque aquilo que ela sonhou efetivamente aconteceu, mas eu vou tentar puxar aqui mais para uma interpretação psíquica do que para uma previsão e premonição. E a interpretação psíquica é que ela tem aquele sonho, né, como um reflexo do seu estado psicológico de culpa. Isso aí eu estou inferindo o texto, esse tipo de interpretação, e é algo que a gente pode conjecturar, né? Ela muito atribulada porque tinha matado o marido, então sonhando aquilo ali, e medo de que aquele ciclo de vingança continuasse, porque ora, uma vez que ela matou o marido, então esse ciclo continuaria, então alguém teria que vingar a morte do seu marido. E aí, consequentemente, esse dia chega e Clitemnestra, só lamento, ela teve ali o seu ato, ela pagou a consequência do seu ato, né? Então, preste atenção nesses movimentos que são interessantes no texto, né? É um texto que eu gosto muito, que a gente consegue explorar muitos elementos, como, por exemplo, os atos foram justos, né? Então, será se o ato de Clitemnestra foi justo quando ela vinga a morte de Agamemnon, porque quando ela assassina Agamemnon, porque ela roga para si um ato de justiça, né? Quando ela assassina Agamemnon, ela diz: bom, estou cometendo aqui a justiça pelo fato de Agamemnon ter sacrificado a minha filha, então estou cometendo um ato de justiça. Então a gente pode começar a criar um conceito de justiça a partir desse desenvolvimento. E aqui a gente encontra um início de um conceito de justiça. Quem estuda direito provavelmente já tenha trabalhado essa trilogia na sua graduação, porque aqui a gente tem mais ou menos esse conceito de julgamento. A gente vai ver isso mais na próxima peça, nas Eumênides. Mas é isso, a gente tem essa pergunta: será se o ato dela foi justo? 2. Será se o ato de Orestes foi justo? Porque a justiça traz uma sensação de paz, a vingança traz uma sensação de inquietude. Já dizia o profeta Madruga: a alma nunca é plena, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Então a vingança tem essa sensação de inquietude, né? Traz essa inquietação, que era meio ali o que Clitemnestra estava sentindo ao ter aquele sonho macabro. Então a gente percebe que, bom, se fosse um ato justo, será se ela teria aquele sonho? Se fosse um ato justo, será se ela não encontraria e desfrutaria de paz porque teve um ato justo?
E o que o texto nos mostra é que não, que ela não teve, né, uma paz, uma sensação de tranquilidade. Assim como o final de Coéforas é Orestes, ao matar a sua mãe, também não encontrando paz. Pelo contrário, ele sendo perturbado pelas fúrias. Entidades que estão ali para cobrar situações de matricídio. Então ele tem uma perturbação na mente pelo ato que ele fez. Então a gente começa até inclusive questionar, bom, mas se ele teve esse ato, ele não foi impelido por Deus Apolo para ter esse ato, para cometer essa vingança e honrar o sangue do seu pai? Então será se essa imposição, será se essa condição, será se esse destino de Deus Apolo foi um ato justo? Será se Apolo falhou em sua justiça? Então a gente tem esses conceitos sendo trabalhados e sendo desenvolvidos durante essa peça. Então a peça termina com efetivamente Orestes cravando o punhal no peito de sua mãe. Eu recomendo uma figura do Bouguereau, cujo nome é Remorso de Orestes. Vou colocar aqui para você dar uma rápida olhada, mas você dá um Google aí e você vai encontrar essa pintura que retrata esse momento em que Orestes assassina sua mãe, vinga a morte do seu pai, mas começa a sentir-se perturbado pelas fúrias. Então, de novo, será que esse foi um ato justo de Orestes? Bom, saberemos, não saberemos, talvez no capítulo final, no season final ali dessa peça, dessa trilogia da Oresteia chamada Eumênides. Então, se você quiser aprofundar essa conversa, eu já te convido, né, a fazer parte do nosso projeto de maneira exclusiva na plataforma, em que eu tenho um diálogo socrático a partir desses elementos do texto que eu estou compartilhando lá nessa plataforma exclusiva. É só você clicar no link aqui da Queerify, ver aí as condições. Se você quiser apoiar o projeto financeiramente, será muito bem-vindo e você lá terá discussões muito mais profundas. E lá a gente está trabalhando os módulos dos livros em si, dos textos, e estou trabalhando também um módulo lá de educação com textos sobre educação, técnica, vida de estudos, etc. Você vai encontrar lá também. Então, se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, já clica aqui no link da Queerify, né, e apoia o projeto financeiramente falando. Se você quiser saber também sobre os outros vídeos que já conversamos aqui publicamente no YouTube, que fazem parte desse processo de autoeducação, eu vou deixar aqui a playlist do nosso Reforma Clássica, esse projeto de autoeducação, que o objetivo é sair da vulgaridade. Eu preciso sair da minha vulgaridade para ter uma vida excelente. E você quer sair da sua vulgaridade? Beijinhos e até o nosso próximo vídeo, que será Eumênides.